altar místico, o altar, o exército de demonstração da maçonaria, é uma instituição bastante conspícua. É necessário que você pertença ao grau 32 da maçonaria durante 6 meses antes que você possa pertencer ao altar. Só os mais elevados maçons podem pertencer ao altar. Agora, aí estão os americanos mais importantes. Todos os mais importantes americanos. Eles desfilam por Nova York como membros do altar. Se fosse um baile de máscaras. O altar pertence a Alá. Vocês sabiam disso? E vejam que ali estão os cristãos, assim chamados cristãos do grau 32. E eles já sabem que eles adoram a Lúcifer. E eles vêm até o altar. E o Corão está no altar. A Bíblia já foi embora. Quando você se torna um membro do altar, a Bíblia já foi embora. Nós selamos o nosso voto em nome de Alá, o Deus dos árabes, o Deus dos muçulmanos, de Maomé, o Deus de nossos pais. Uau! Será que Alá é que é o Deus dos nossos pais? Aqui está o juramento. Se eu violar este voto, que eu sofra a pena de ter os meus olhos arrancados do centro por uma espada de 3 gumes. Que os meus pés sejam escalpelados, que eu seja forçado a caminhar sobre a areia quente das praias estéreis do Mar Vermelho, até que o sol chamejante me atinja como uma praga vívida, e que Alá, o Deus dos árabes, dos muçulmanos, de Maomé, o Deus de nossos pais, me ajude a cumprir inteiramente este voto. Será que um cristão pode fazer um voto assim? Sim ou não? Obviamente não. Então a maçonaria nada mais passa do que uma antiga religião de mistério. E os jesuítas pertencem a essa antiga religião de mistério. E Islã é um tipo de antiga religião de mistério por trás dos bastidores. E quem você acha que controla tudo isso? Roma. Roma controla tudo isso. O que você acha de eu dizer que o catolicismo e o islamismo por trás dos bastidores são a mesma coisa? Vocês já notaram que o catolicismo não reclama que os islamitas não permitam que haja evangelismo? Porque isso lhes convém. Ele já é catolicismo. Mas quando o evangelismo acontece em países não islâmicos e alguns católicos se convertem, então acontece um grande drama. Não é interessante? Esse é um padrão duplo que é difícil de entender, a menos que você olhe nos bastidores. Então há todas essas salas egípcias, há uma sala assíria, e aqui está uma loja maçônica, uma reunião de uma loja maçônica em Cairo. E o presidente Gamal Abdul Nasser, o presidente Nasser, de 1954 a 1970, e Anwar Sadat, de 1970 a 1981, eles eram todos membros da AEO, a antiga Ordem dos Egípcios, e da ANOMS, a Ordem dos Nobres Árabes do Altar Místico. Então, não é interessante que eles trabalhem tão bem assim por trás dos bastidores? Será que tudo isso é uma anedota? Aqui está o juiz Hagbed Idris, ex-governador e grão-mestre e soberano comandante da ordem egípcia. E aí você tem o seu simbolismo. E foi um maçom mesmo que me mostrou isso. Ele me disse que lá no Líbano todos os grandes figurões do islamismo são maçons. Ele mesmo era maçom. Bem, vamos até este templo maçônico, em Oklahoma. O que nós estamos vendo aqui? Nós vemos um símbolo, e nós vemos símbolos árabes, e nós podemos ver um fez, um fez, um fez e um fez. E é claro, Musla, muçulmano Alá. Então a maçonaria, na sua ordem mais elevada, adora Alá, que de fato, diretamente é Set, a soma da lua com as estrelas. Bem, Arthur Edward Waite diz, Babel representava um esforço maçônico. O que será que isso significa? Vamos nos aprofundar nessa história. Nós já vimos isso antes. A Torre de Babel. É assim que a Torre de Babel se parecia. Esta é a aparência provável da Torre de Babel. Notem que ela era construída sob a forma de espiral. E há inúmeras representações que você encontra na literatura. Aqui está outra representação. A Torre de Babel. Notem o formato de espiral. Até o topo. Há várias representações. Espiral, espiral, espiral. Circular. Esta aqui é estranha. Mas são todas espirais. Ela provavelmente era assim. Então, ela era um esforço maçônico. Isso não é interessante? Vamos olhar esta foto de novo. Em um país islâmico, Maria em cima de uma espiral. E aqui temos, Salve Rainha Santa. Estão vendo este círculo com um ponto dentro?
Vocês se lembram o que Albert Pike disse que isso representava? Era o princípio gerador. Como o barco e o mastro, a mesma coisa. Usavam esse símbolo para Maria. Aqui há outro lugar. Você percebe isso aqui? Ali está ela, África do Sul. Ela está no espiral. O que é isso? É a Torre de Babel. Veja uma vista da frente. Esta aqui foi tirada no Líbano. Eu mesmo tirei a foto. No Líbano. Aí está ela, no topo da Torre de Babel. Quem vai ser a rainha da Nova Babilônia? Maria. Mas quem é Maria? Maria Isis. Será? Aqui está a igreja onde está a estátua dela, sob a forma de um barco fenício. Dá para ver a silhueta dela na janela. Aí está uma pintura dela. Ela é a rainha de Babilônia. Vamos pedir para Blavatsky confirmar isso. Doutrina secreta. A humanidade se tornou a serpente de Gênesis. E assim causa a toda hora e todo dia a queda e o pecado da Virgem Celestial. E então, a Virgem Celestial se torna a mãe dos deuses e dos demônios ao mesmo tempo, pois ela é a divindade amorável e benéfica para todos aqueles que tocam a sua alma e coração. Eis aí a doutrina secreta. E continua, Lúcifer é a luz celestial e terrestre. Ele é o Espírito Santo e Satanás ao mesmo tempo. Então, Satanás e Maria são a mesma coisa. E no livro Isis Desvelada, de Blavatsky, ela diz que Isis, a egípcia, é a mesma coisa que o seguinte: a Santa Isis, Mãe Universal, a Mãe dos Deuses, a Mãe de Horus, a Alma Máter do Universo, a Virgem Sagrada da Terra, a Mãe de todas as virtudes, a Ilustre Isis, Espelho da Justiça, Lótus Sagrada, Astarote, Rainha dos Céus, Modelo de todas as mães, Isis, a Mãe Virgem. E ela continua. No hinduísmo, a mesma coisa. A Santa Nari, Mariama, interessante. A mãe da fertilidade perpétua, a mãe do Deus encarnado, a mãe de Krishna, a virgindade eterna, todas as mesmas características, a lista inteira. E então nós vamos para Isis. E aqui está a litania da Igreja Católica, mesmo livro, o livro Doutrina Secreta. Aliás, Isis Desvelada. Santa Maria, Mãe da Graça Divina, Mãe de Deus, Mãe de Cristo, Virgem das Virgens, Estrela da Alvorada, muito interessante. Rosa Mística, Rainha dos Céus, todos os mesmos títulos. Isis Maria. Notem que vem de Isis Desvelada, de Helena Petrovna Blavatsky. Ela mesma está falando. Quando Cirilo, bispo de Alexandria. Bem, o que você poderia esperar? Claro que tinha que ser Alexandria. Abertamente abraçou a causa de Isis, a deusa egípcia, e a antropomorfizou para se tornar Maria, a mãe de Deus. E a controvérsia trinitariana tinha acontecido. Naquele momento, a doutrina egípcia da emanação do Deus criativo, de Emeft, começou a ser torturada de milhares de modos, até que os concílios concordaram com a adoção dela como ela agora se encontra. Aí está, o bispo de Alexandria transformou Isis em Maria. Então é o mesmo velho culto. Então, se você entrar numa catedral católica ou num santuário de Maria, eu tirei esta foto na Europa. Esta é bem recente. Eu tirei esta foto há 5 semanas. Uma foto novinha. Ficou legal. Ficou bem no slide. Oração à estrela do mar. Ó Maria, estrela do mar. Quem é a estrela do mar? Quem é o deus do mar? Era Poseidon. Era Osíris. Ó querida mãe, eu me aproximo de ti com grande confiança. Os muitos milagres que aconteceram me enchem, pobre pecador, blá, 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 blá.